E aí, pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula de número 11. Na aula passada, nós falamos sobre campo magnético, né? Nossa primeira aula foi sobre campo magnético natural. Na aula passada, nós falamos sobre força magnética, que foram as primeiras interações, né, que o homem conseguiu medir, foram as primeiras medidas, né, das interações magnéticas. E aí surgiu o conceito de força magnética, a questão do movimento dos elétrons, enfim. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre campo magnético, mas não é um campo magnético natural. É um campo magnético formado pela movimentação de cargas elétricas, tá? É o que a gente chama de eletromagnetismo, tá? É o que a gente chama de eletromagnetismo. O que é o eletromagnetismo? É o magnetismo oriundo da movimentação de cargas elétricas, é a movimentação principalmente dos elétrons, tá? Então a gente vai falar sobre o eletromagnetismo, especificamente campo magnético a partir de cargas em movimento. E aí de onde é que surge isso? Por muito tempo, e aí muito tempo mesmo, né, se estudou o magnetismo natural. O magnetismo a partir, né, dos materiais encontrados na natureza, o óxido de ferro, a magnetita, que é o que a gente conhece como um ímã, né? E aí, já no século XVIII, o Ørsted, né, o Christian Ørsted, ele verificou que, século XVIII e século XIX, verdade? Ele verificou que, num experimento que ele estava preparando para as suas turmas, né, da escola, né? Ele era professor, estava preparando o experimento para os alunos. Ele verificou que, quando ele fechava o circuito elétrico, o que ele queria mostrar era o chamado efeito Joule, né, o aquecimento do fio a partir da passagem da corrente elétrica. Só que ele percebeu que, quando ele ligava essa chave aqui, que o circuito começava a funcionar, ele percebeu que algumas bússolas próximas a esse fio, elas se moviam. Ela estava nessa posição, e aí, de repente, quando ele fechava o circuito, ela virava a posição. E aí, acidentalmente, né, ele verificou que, acidentalmente no bom sentido, né, ele não esperava, mas foi para o bem, né? Foi para o bem, porque ele teve essa descoberta. Que, quando a corrente elétrica passava no circuito, tá? Essa bússola, ela mexia, ela se movimentava. E aí a gente sabe que essa bússola é um ímã natural. É um ímã natural. Então, o que a corrente está fazendo com essa bússola? Está interagindo. Está interagindo. De que forma? Aí vamos estudar. Aí o próprio Oster começou a estudar, outras pessoas também começaram a estudar. E aí verificou-se que, quando se fechava o circuito, surgia a corrente elétrica. E a corrente elétrica é cargas em movimento. Então, já se tinha essa ideia de que a movimentação de carga gerava essa relação de campo. E aí o Ørsted verificou que, quando ele fechava o circuito que tinha essas cargas em movimento, ou o ímã mexia, só poderia ser por conta de que essas cargas em movimento estariam gerando campo magnético. E aí todo mundo, agora não, agora vamos olhar, vamos estudar isso aqui. O que é que está acontecendo? E aí os estudos foram se aprofundando. O eletromagnetismo surgiu a partir daqui, né? Desse experimento simples, mas que deu essa descoberta enorme para nós, né? Para a nossa sociedade. Certo? Qual é a descoberta? Que cargas em movimento geram um campo magnético, ou seja, a eletrodinâmica, que é o movimento ordenado de elétrons, a corrente elétrica,
né? A partir dela, posso gerar o campo magnético. E aí surge o eletromagnetismo. E aí verificou-se também, que é aquela relação que a gente falou em aulas anteriores, cargas elétricas, elas já geravam campo elétrico, né? A gente viu isso na eletrostática. E agora verificou-se que cargas em movimento podem gerar tanto campo elétrico, que já gerava normalmente, como campo magnético. É daqui que surge o eletromagnetismo. Eletromagnetismo. Tá? E agora você vai ter, com as cargas em movimento, você vai ter a geração de campo elétrico, já tinha mesmo, por conta de ter uma carga elétrica, né? E o movimento gera o campo magnético. Tá certo? Mas vamos se aprofundar, vamos estudar um pouco mais. Aí veio, né, esses caras, o Biot e o Savart, na mesma época, né? E começaram a medir essas interações. E aí verificou-se primeiro qual era a direção do campo magnético, que é essa aqui de cor azul. Qual é a direção do campo magnético? Vamos fazer a medida do campo magnético. Primeiro, a direção. A direção é chamada pela regra da mão direita. A regra da mão direita. O que é a regra da mão direita? O campo magnético, ele é formado a partir do sentido da movimentação da carga. Então, se a carga está para cá, nessa direção, você vai explicar de uma forma melhor lá na frente. Mas se a carga está, vamos fazer aqui, se a carga está nessa direção, aí você pega a sua mãozinha e fala o seguinte: esses dedos aqui, os dedos da mão, você coloca apontando, desculpa, esse dedo aqui, você coloca apontando no sentido da velocidade da carga. E esses dedos aqui é que vão te dizer a direção do campo. Por exemplo, olha essa carga aqui. Aí você pega esse dedo. Eita, que dedo feio da gota. Você pega esse dedo e bota na direção da velocidade da carga. Tá aqui. E esses outros dedos aqui é que vão dar a direção do campo. Tá? Só que esses dedos eles vão curvar para cá. Eles vão curvar para cima, por isso que eles estão curvados aqui. E aí, quando ele curva, é que ele vai dizer a direção do campo. Ou seja, esse dedo está para cá e o campo está assim, ó. Tá? Ao redor desse dedo aqui, que é o polegar. Quando eu for falar do fio, vai ficar mais fácil entender essa regra da mão direita. Mas não é simplesmente a mão aberta assim, não. Você tem que curvar esses dedos aqui, fechando a mão. E aí, quando você curva esses dedos, fechando a mão, justamente esse movimento de fechar a mão é o movimento do campo magnético. Ou seja, de baixo para cima. Tá? Quando você fechar os dedos aqui, quando você está fechando, você está mostrando a direção do campo magnético. E o polegar vai ser a direção no sentido da velocidade. Tá certo? E aí o Biot e o Savart, os dois, ao mesmo tempo, só que de formas diferentes e em lugares diferentes. Naquela época não tinha a comunicação como a gente tem hoje, né? Mas eles encontraram, né, e mostraram que de formas diferentes encontraram a mesma coisa, a mesma equação, de que o campo magnético ou a variação dele depende do meio, se é no óleo, se é no vácuo, se é no ar, se é na água,
Então depende do meio. Isso aqui é o meio material. Depende da corrente. E, gente, isso aqui é tudo experimental. Tá? O que a gente chama de empírico, é experimental. Os dois fizeram assim. Então, quanto maior a corrente, maior o campo. Quanto menor a corrente, menor o campo. Depende do ΔL, que é o comprimento do fio. É lógico, se eu tiver mais fio, eu tenho mais elétrons, eu tenho mais corrente, eu tenho mais campo. Se tiver menos fio quer dizer o comprimento desse fio aqui, lá. Esse aqui meio alaranjado aqui. Tá? Então, quanto mais fio, mais campo. Esse seno é porque isso aqui forma um ângulo. Né? Um ângulo entre o quê? Entre o fio e o centro, né, de propagação aqui desse campo. Porque, veja, se eu tiver um fio aqui assim, a intensidade do campo vai ser maior quando eu tiver uma perpendicular aqui, em relação a esse ΔL pequenininho. Mas se eu quiser saber o campo desse ΔL pequenininho aqui, já vai ser menor, porque a distância é maior. Aí é daqui onde surge o U, ΔL seno. Tá? Porque vai depender de onde você analisa. Geralmente a gente analisa perpendicular. Por quê? Porque depois tem esse outro ΔL, ó, que a gente olha aqui e assim por diante. Tá? Mas esse seno é para garantir que quando você estiver olhando perpendicular, é o valor máximo que você vai estar analisando do campo magnético. Tá? E dividido pela distância ao quadrado. Rapaz, essa distância aqui ao quadrado, você já viu tantas vezes. Olhe, você já viu a força gravitacional, que é a força de interação entre as massas, por exemplo, da Terra e da Lua, por exemplo. Você já viu força elétrica. Tá? E agora, campo magnético. O campo magnético vai depender do meio, constante magnética do meio, da corrente, do fio. Vou botar isso aqui vetorial, distância ao quadrado. Tá certo? Então, assim, gente, essa distância ao quadrado aparece muitas vezes na física, né? Bem, pode ser a natureza brincando com a gente, né? Mostrando uma certa simetria. E muitos fenômenos acontecem, né? Fenômenos gravitacionais, fenômenos elétricos e fenômenos eletromagnéticos, tá? A medida desse meio, né, a medida da constante magnética do meio, é dada por μ0 sobre 4π. Quem é esse μ0? É a permeabilidade magnética do meio. Isso aqui é um parâmetro que é medido, mensurado. Tá? Isso aqui é mensurável. Isso dá para se medir no laboratório. E isso aqui vale 4π vezes 10 a menos 7 Tesla, que é a unidade de campo magnético, Tesla, vezes metro dividido por ampere. Tesla metro por ampere. Tá? O campo magnético, a sua unidade no SI é o Tesla. Tá? Isso no SI. Em homenagem a quem? Ao grande, sensacional Nikola Tesla. Nikola Tesla, um dos grandes inventores, um dos grandes cientistas da nossa existência.
Só que Nikola Tesla foi um dos mais injustiçados da nossa da história, né, da ciência. Porque o Tesla, ele sempre teve grandes ideias, só que ele não teve oportunidades, como outros tiveram, de colocar essas ideias em prática. Tá? Então, para você ter ideia, o Tesla é o inventor da rede de distribuição em alta tensão. Ou seja, tá lá na barragem de Sobradinho. A barragem de Sobradinho utiliza o quê? A queda d'água para gerar energia mecânica, né? Energia mecânica cinética, energia potencial gravitacional transformada em cinética, e aí movimenta motores. Esses motores vão transformar esse movimento em eletricidade. A gente vai mostrar na próxima aula como é que acontece isso. E aí toda essa energia elétrica, ela vai para uma subestação, onde ela passa por transformadores que vão elevar, vão aumentar e muito essa tensão, mas só que esse aumento é só para transportar, ou seja, transportar, por exemplo, de Sobradinho para Teresina. Se eu for usar baixa tensão, os cabos elétricos dos postes, eles têm os postes de alta tensão, tá? Não esses de rua. Mas eles têm uma resistência elétrica. Então, se eu for transportar em baixa tensão, a perda de energia elétrica vai ser absurda, vai ser enorme. Aí qual foi a ideia do Nikola Tesla? Vamos elevar a tensão, por exemplo, de 220 volts para 13.600 volts, né, 13.6 kVA. E aí eleva para esse valor e faz o transporte pela rede elétrica. Quando chegar perto na sua casa, lá na rua, tem um outro transformador que vai pegar, vai baixar de 13.600 para 220 volts, reduzindo assim as perdas por conta da resistividade dos cabos elétricos. Então isso aí até hoje a gente utiliza, né? Até hoje, e não tem perspectiva nenhuma de mudar essa forma de transmissão de energia, tá, por meio de alta tensão. Então, Nikola Tesla, ele foi homenageado no sistema internacional como unidade de campo magnético. Unidade de campo magnético. É o T maiúsculo, que é o Tesla, que vocês ouvem falar muito daquela empresa, né, do Elon Musk, que fabrica carros que são os carros Tesla, que não à toa ele chamou de Tesla para fazer essa homenagem e fazer o marketing, lógico, dele. Por quê? Porque o Tesla foi um dos maiores inventores da história. E o Elon Musk é um dos maiores, né, desenvolvedores, né, empresários que investem e apoiam o desenvolvimento científico e tecnológico, né? Então, enquanto muitos empresários estão pensando em vender simplesmente, o Elon Musk está trabalhando no que a gente chama de oceano azul, que é verificar as oportunidades no mercado em que ninguém está pensando, tentando pensar, né, nesse nicho de negócio, tá? E aí, quando ele entra no mercado, ele entra sem ninguém, e aí tem uma lucratividade absurda, que é o que tá acontecendo, né? Recentemente, ele teve um lucro de um dia para o outro, um lucro de 201 bilhões de um dia para o outro. Então, assim, só fechamento de negócio rendeu para ele uma rentabilidade absurda. Então, Nikola Tesla, mas antes, a unidade de medida de campo magnético era o Gauss.
Era o Gauss. Tá? Isso aqui é no sistema inglês. Tá bom? Campo magnético em um fio longo. E aí vamos começar medidas em diversas geometrias. Aí vem a lei de Ampère, determinação da corrente elétrica, enfim. Então, campo magnético em um fio longo. Olha a regra da mão direita como é. O polegar vai no sentido do campo, o polegar vai no sentido da corrente elétrica, e esses dedos, quando você abraça o fio, né, quando você aperta o fio com a mão direita, esses dedos aqui vão te dizer o sentido da rotação do campo magnético, o sentido do campo magnético. Então você vem com a mão aqui, e quando você passa pelo fio, você fecha a mão, aí o sentido do fechar a mão é o sentido do campo magnético. Então não é simplesmente a mão aberta, a mão fechada. É você vir e fechar a mão. Quando você fecha a mão direita, você tem o sentido de rotação do campo magnético. Aqui, olhando de cima. Aqui seria o quê? O dedo polegar, ó. Aqui. E a mão vem, e aí quando fecha, ó, do outro lado, o dedo aqui, a mão fecha e faz isso. Tá? E aí o sentido do campo magnético é dado por o sentido de fechamento da mão direita. Tá bom? Se você for olhar isso aqui de cima, é assim. Se você for olhar no plano, é assim. Lembra que esse X identifica o rabo da flecha? Então aqui está entrando, você está olhando o final da flecha. Final da flecha quer dizer que a flecha já entrou. Então aqui é o rabo da flecha. Está entrando, aqui já está entrando. E aqui é a ponta da flecha, então está saindo. Se é a pontinha aqui, está saindo. Então aqui é saindo e aqui entrando no plano. Tá? Você pode visualizar dessa forma, saindo, entrando. E aí fica pela regra da mão direita, no sentido de rotação. Que a gente pode dizer aqui, por exemplo, aqui é o anti-horário, que é o sentido anti-horário, que é esse aqui, que é esse aqui também, tá? Mas você poderia ter o sentido horário, aí que a mão ficaria para baixo. A mão ficaria para baixo. Aí você teria o sentido de rotação, o sentido horário. Tá? Isso no fio. Tá? Esse fiozinho aqui. É um fio longo também. Porque se for um fio curto, tem os efeitos de borda aqui que a gente precisa considerar. Mas não é o caso de vocês, tá? Qual é a medida do campo magnético? Se a gente for aprofundar aqui na lei de Biot-Savart, a gente consegue encontrar esse campo magnético. Mas existe uma lei que você encontra essa equação rapidinho, né? Eu não vou falar aqui, mas fica para o registro, né? Que é a chamada lei de Ampère. Ampère foi um dos que pesquisou essa formação de campo magnético, né? De forma teórica, não empírica, não experimental, de forma teórica. E aí, segundo a lei de Ampère, a gente pode encontrar a partir dela o campo magnético gerado por fios e espiras, solenoides, enfim, elementos com simetria cilíndrica, né? Na verdade, simetria cilíndrica, esférica, né? Várias outras simetrias. Mas no caso do nosso fio, a lei de Ampère se encaixa perfeitamente. Tá? E aí, pela lei de Ampère, o campo magnético gerado por um fio vai depender do meio, que é o μ0, né? Isso aqui já é conhecido, já é tabelado, não precisa se preocupar.
Vai depender da corrente, como já era previsto na lei de Biot-Savart. E aí, por ser um fio longo, a gente tem esse parâmetro 2π, porque o campo está ao redor, né, do fio, então vai formar uma geometria aqui, uma geometria circular, e dividido por R, que é a distância. Esse R é a distância de onde você está medindo o campo até o centro do fio. É do centro do fio até onde você está medindo o campo magnético. Se eu quero medir o campo magnético aqui, fica aqui, danado. Aí o R vai ser daqui para cá. Esse é o R, tá? O vetorzinho. Tá bom? Então, essa equação ela surge a partir da lei de Ampère. Ou da lei de Biot-Savart também, mas só que trabalhado, não é assim de cara, não. Porque a lei de Biot-Savart ela pega um ΔL muito pequeno. Aqui eu tenho um fio longo, então isso aqui tende a ser muito grande. E aí, a partir dessas medidas de campo, surgem uma série de experimentos. Um desses experimentos era a correlação da força magnética que a gente viu na aula passada. Na aula passada, a gente viu que a força magnética, num fio, era dada por Biot. Lembra do Biot? Força magnética vai depender do campo, da corrente e do comprimento do fio. Aqui, o comprimento do fio. É o famoso Biot. Biot seno de alfa, né? Ou Biot. E aí, olha o que acontece. Esse fio aqui, o 1, ele gera um campo aqui ao redor. Ele gera um campo aqui, ó, ao redor dele. Dado pela regra da mão direita, sentido anti-horário. Só que esse campo, ele chega nesse outro fio aqui. Ele chega nesse outro lado. E aí, esse fio 2, ele vai sentir a presença do campo magnético do fio 1. Ele vai sentir, sim. E aí, o que acontece? Se eu tiver uma corrente também nesse fio 2, vai gerar o seguinte: vai gerar uma força de interação entre o fio 1 e o fio 2. Como, professor? Como? Esse fio 2, ele vai sofrer uma força que é dada pelo campo. O campo do fio 1, porque o fio 2 está sentindo a presença do campo 1. O fio 2 está sentindo a presença do campo 1. O fio 2 tem uma corrente 2, a corrente dele. Ele não está sentindo a corrente 1, não. Não está, não. Ele está sentindo o campo 1. Mas a corrente 2 é dele. E o comprimento 2 é dele também. Só que qual é esse campo 1? Esse campo 1 vai ser μ0i. Só que por ele ser campo 1 é I1 sobre 2πr. Ó, de onde é que vem essa fórmula? μ0i sobre 2πr. Tá aqui. Então, o fio 2 sente a presença do campo 1. O campo 1 é μ0i1 sobre 2πr. Onde esse R aqui, ó. Esse R aqui. Que é a distância entre um fio e o outro. Vezes a corrente 2 vezes L2.
Então, esse fio 2, por ele sentir a presença do campo 1, ele vai sofrer a força que é essa daqui. Que você pode olhar no livro, você já vai estar dessa forma, mas eu prefiro que você enxergue assim. O fio 2 vai sofrer uma força 2 devido ao campo 1. O fio 1 vai sofrer uma força 1 devido ao campo 2. Ou seja, um vai gerar o campo no outro e o outro vai gerar o campo no 1. E aí ambos vão sofrer uma força de interação eletromagnética devido às correntes que eles possuem gerarem campos magnéticos. Que é esses campos magnéticos, quando eles estiverem aqui pela região do fio, aí o fio vai sofrer uma força de interação. De que forma, professor? Se as forças estiverem no mesmo sentido, a força vai ser uma força de atração mútua. Um fio vai ser atraído para próximo do outro. E vice-versa. Se as correntes forem diferentes, a força vai ser de repulsão. Tá? Então, nesse ponto aqui, você precisa ter essa noção de que quando eu tenho dois fios que passam a corrente elétrica por eles, eles vão gerar campo magnético. E esse campo magnético pode gerar no outro fio, né, no fio oposto, uma força de interação, que pode ser de atração ou de repulsão. Tá? Então, muito cuidado com esses pequenos detalhes aqui. Essa força pode ser dada dessa forma, para você entender, né, ou dessa forma aqui. Ok? E foi dessa forma que se mediu, em laboratório o valor dessa constante aqui. Tá? Medindo força. A força dá para você medir por dinamômetro. Isso aqui dá para medir por, né, uma escala graduada. Corrente dá para medir com um amperímetro. Né? 2π, π é uma constante. Né? Enfim. Agora, ao invés de um fio, vamos pegar uma espira circular. Já na intenção de prepararmos para motores, que é a próxima aula que a gente vai falar. Indução eletromagnética e motores. Motores são fios no formato de espira, de bobina. Tá certo? E aí, como é que funciona no espira? Regra da mão direita, de novo. Aqui, ó. Tá vendo o dedo polegar no sentido da corrente e o fechamentinho dos dedos aqui, ó. O fechamento dos dedos no sentido do campo. Tá? No sentido do campo. Ou, se você quiser, tem essa regrinha aqui. Eu não gosto muito, não, mas... Enfim, eu prefiro só a regra da mão direita. E aí, na hora da prova, tá lá os alunos tudo olhando a mão direita, apontando para cima, apontando para baixo, apontando para a esquerda, direita. E eu só olhando os alunos aí, mexendo com a mãozinha para poder achar a direção no sentido do campo. Então, ó, se a espira se entra pela esquerda e sai pela direita, isso vai fazer com que a corrente gire no sentido, ó, anti-horário. Anti-horário. Aí você pode escrever um S, porque esse S vai ter o rabo junto com esse sentido e a ponta junto com esse sentido. É uma forma que o pessoal tem de memorizar isso daí. Então isso gera um S. Esse S é de sul. Sul magnético. Aí você vê, onde é que é o sul magnético, professor? Você vai ter o norte e o sul. Aí você precisa lembrar que sai do norte, as linhas de campo magnético saem do norte e entram no sul. Isso aqui é padrão. Isso aí não foi eu que criei da minha cabeça. Isso aí é padronizado já. Há muito tempo. Sai do norte e entram
no sul. Então, se aqui é um sul, entra. O campo magnético entra. Aí vem o famoso rabo da flecha. Se você está olhando o rabo da flecha, é porque está vendo um X, e esse X quer dizer que entrou aqui no plano. Tá bom? Então, se entrou é o sul, porque o sul é a região onde está entrando o campo magnético. Se entra pela direita e sai pela esquerda, aí você pode colocar um N, né? Porque a ponta do N vai ficar alinhado com esse aqui, e a outra ponta vai ficar alinhado com esse aqui. Isso aqui é o norte. Norte quer dizer que está saindo. Saindo vai ser só um pontinho. Tá bom? E o campo magnético numa espira circular vai ser μ0i sobre 2r. Olha que diferença. A diferença é que aqui vai ser μ0i sobre o quê? Nós tínhamos o quê aqui, ó? 2πr. μ0i sobre 2πr. Tá? μ0i sobre 2πr. Só que o que acontece? Eu tenho aqui uma espira circular. E na espira circular, você vai ter... na verdade, a gente teria isso aqui, né? A lei de Biot-Savart. Seria... sobre πr ao quadrado. Aí aqui você vai ter 2πr. A lei de Biot-Savart, que é o constante I L sobre R ao quadrado. Se você pegar a lei de Biot-Savart e fizer para um fio que a ponta coincide com o rabo, né, faz uma espira circular, você vai obter isso daqui. O campo magnético vai ser μ0i sobre 2r. E esse 2r é justamente dessa simplificação aqui. Aqui 4 por 2 fica 2, r ao quadrado fica r. Fica μ0i sobre 2r. Tá? O detalhamento dessa obtenção aqui da equação fica melhor lá no livro. Você vai encontrar de forma mais clara lá no livro, texto de vocês, tá? Mas é só para você pegar uma simetria circular e aplicar a lei de Ampère, ou você fazer a lei de Biot-Savart colocando qual é o ΔL? Esse ΔL aqui. Esse ΔL vai ser 2πr, que é o comprimento de uma circunferência. Aí você pega a lei de Biot-Savart, olha eu de novo fazendo, oh meu Deus. Sobre r ao quadrado. Esse km é μ0 sobre 4π. Esse km é μ0 sobre 4π. O I, o ΔL vai ser 2πr. E o r ao quadrado aqui. Pronto, fica melhor de entender. Aí esse r corta com esse, π corta com π, e o 4 com 2 vai ficar 2. Pronto. μ0i sobre 2... μ0i sobre 2r. Tá? Só para mostrar que isso aqui não veio do nada, não. Isso veio da lei de Biot-Savart ou da lei de Ampère. Eu não vou falar aqui com detalhes para vocês. Daí a gente pode generalizar para o que a gente chama de solenoide. O que é um solenoide? É uma série de espiras justapostas, né? Isso aqui fica bem coladinho uma com a outra. E aí você vai ter N vezes o campo de uma espira. Se for uma bobina de 2.000 voltas, você vai ter 2.000 vezes o campo magnético de uma volta. E aí o campo vai ficar
bem mais intenso de acordo com o número de voltas que você faz nessa bobina solenoide. Tá bom? E aí, se você tem um solenoide de comprimento L, aí já vamos para a geometria do solenoide. O comprimento do solenoide é L, então o campo magnético pode ser obtido por μ0, N, que é o número de espiras, vezes a corrente elétrica que está passando aqui, sobre L, que é o comprimento do solenoide. Tá? Você pode obter a partir disso aqui também. Ah, professor, mas é diferente esse aqui para esse. É uma diferença bem sutil. Não sei se está percebendo. Ó, não sei se você consegue perceber isso, mas a diferença é bem sutil. Se o meu mouse deixar. Agora travou. Pronto. Qual a diferença? Olha para cá. Esse é o campo no solenoide. E eu vou colocar essa outra equação aqui organizada. Ó. N vezes μ0 e aqui tem 2R. Né? Onde esse R vai ser o raio da espira, né? Da bobina. 2R. E aqui é o quê? Ó? Aqui é L. Tá? Onde esse L é o quê? Esse L é o comprimento do solenoide. Tá certo? E aí você pode trabalhar também esse campo magnético por esse N minúsculo aqui, que é a densidade de espiras, né? É o número de espiras pelo comprimento do solenoide. Ou seja, esse Nzinho aqui vai ser o número de espiras pelo comprimento do solenoide. 10 espiras por centímetro, uma coisa desse tipo. Tá? Então, essa equação você usa quando você souber o raio da espira, e essa aqui você usa quando você souber o comprimento desse solenoide. Já aqui você tem a obrigatoriedade dessas espiras serem justapostas aqui, ó. Serem bem coladinhas uma com a outra. Senão você vai perder campo entre um e outro. Já essa daqui, tanto faz você ter as espiras justapostas ou não. Geralmente não, mas pode ser que tenha também. Então aqui você já está levando em consideração essas perdas aqui de campo magnético saindo, ao invés de passar pelo centro da bobina, ele passar aqui por fora. Tá bom? E aí nisso, se você coloca um núcleo de ferro aqui dentro, um núcleo de ferro doce, a gente chama de ferro doce, esse ferro, ele possui lá os sítios magnéticos. E aí quando você coloca esse campo magnético gerado por uma corrente, esse campo magnético orienta os sítios magnéticos do ferro e aqui vira o que a gente chama de eletroímã. O que é um eletroímã? É um ímã produzido por corrente elétrica. Quando passar a corrente elétrica, eu vou ter um campo magnético gerado por o solenoide. E aí o solenoide vai transmitir para todo o ferro esse campo magnético, e aí vai ter a distribuição homogênea dessas linhas de campo a partir do núcleo de ferro. Na verdade, não homogênea, tá? Vai ter perdas aí dentro, sim. Mas não tanto assim quanto que não dê para se aproveitar, por exemplo. Esse eletroímã é bastante utilizado. Tá bom?
E aí você tem, por exemplo, esse eletroímã de forma de U, onde você concentra aqui, ó, o sul e o norte. Dá para você fazer, ó, erguer sucata, dá para você fazer um monte de coisa. É dessa forma que a campainha, né, aquelas cigarras funcionam. Você tem uma bobina e você tem um núcleo de ferro que é atraído pela ação da corrente elétrica. Só que como nossa corrente elétrica ela é alternada, aí você vai atrair e repelir, atrair e repelir, atrair e repelir, na frequência de oscilação da rede, que é 60 Hz. 60 oscilações por segundo. Então, o núcleo de ferro da campainha, ele vai e volta batendo no sino, ele vai e volta batendo no sino 60 vezes em um segundo. Ele vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai. 60 vezes por segundo. Tá bom? Isso é uma das aplicações do eletroímã. Mas tem várias, tem solenoide, tem um monte de coisa. E aí, na próxima aula, a gente vai fazer mais aplicações disso, só que agora dando a ênfase nos motores, né? Que são as maiores aplicações da nossa história com relação ao eletromagnetismo, né? Porque motores está em tudo. Motores elétricos de indução tá em tudo. Mas tem várias outras coisas. Tem máquina de ressonância, tem tudo, né? Motores, por exemplo, tá no liquidificador, ventilador, ar-condicionado, geladeira, diversos motores de indução elétrica, né? E agora os carros, né? Os carros movidos à eletricidade. Tá bom? Então, um abraço para vocês. Até a nossa próxima aula.